No hospital, o bilionário ouviu um grito desesperado. Por favor, salvem meu irmão. Ele se virou e viu uma pobre garotinha de apenas 7 anos segurando seu irmãozinho doente. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Antes de mergulhar na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. E se você acredita em segundas chances, deixe um like para nos apoiar. Aproveite a história. Antônio Mendes já tinha visto o interior do Hospital das Clínicas mais vezes do que gostaria de admitir. Aos 32 anos, seu exigente estilo de vida como bilionário da tecnologia significava que check-ups regulares não eram negociáveis. Sua assistente havia agendado esta visita semanas antes e, apesar da montanha de reuniões que o esperavam em seu escritório no centro da cidade, ele estava lá, sentado na sala de espera estéril, rolando seus e-mails no celular. Foi quando ele ouviu: por favor, alguém me ajude, meu irmão. Ele precisa de um médico." Antônio levantou os olhos. Parada no meio do saguão do pronto-socorro estava uma garotinha minúscula, não mais que 7 anos, suas roupas gastas e sujas, seus cabelos escuros emaranhados. Mas o que fez Antônio parar foi o que ela carregava em seus braços magros. Um menino pequeno, talvez de 3 anos, pálido como um fantasma, seu corpinho mole contra o ombro dela. "Por favor." A menina chorou de novo, sua voz falhando. "Ele está muito doente. Eu não tenho dinheiro, mas por favor, não o deixem morrer." A equipe do hospital correu em direção a ela, mas Antônio já estava de pé, seu telefone esquecido. Ele observou as enfermeiras pegarem gentilmente o menino de seus braços e se apressarem por portas de vai-vem. A menina tentou seguir, mas um segurança a deteve. "Não, Pedro, eu tenho que ficar com o Pedro." Ela gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas. O coração de Antônio se apertou. Algo naquela cena atravessou a armadura que ele havia construído ao longo de anos de negócios implacáveis. Ele se aproximou lentamente. "Ei!" disse ele suavemente, ajoelhando-se à altura dela. "Qual é o seu nome?" A menina olhou para ele com grandes olhos aterrorizados. "Laura", ela sussurrou. "Laura Martins. Esse é meu irmão Pedro. Ele só tem 3 anos. Ele é tudo o que me resta. Tudo o que te resta." Antônio sentiu sua garganta dar um nó. Laura fungou, limpando o nariz com as costas da mão. "Nossos pais, eles morreram em um acidente de carro há 6 meses. Agora somos só o Pedro e eu. Mas ele ficou doente e eu não sei o que fazer. Tentei cuidar dele, mas ele só piora. E a moça do abrigo disse que ele precisava de um hospital, mas eu não tenho convênio ou dinheiro ou..." "Acalme-se", disse Antônio suavemente. "Vocês moram em um abrigo?" Laura assentiu tristemente. "A gente não tem para onde ir." "Mas, senhor Mendes..." Ela leu o nome dele no crachá de visitante que ele usava. "Eu faço qualquer coisa. Eu trabalho, eu limpo, eu dou tudo o que tenho. Só, por favor, não deixe meu irmãozinho morrer. Ele é tudo o que eu tenho neste mundo." Antônio sentiu algo se quebrar dentro dele. Essa menina, essa criança de 7 anos, estava tentando negociar como um adulto desesperado. Há quanto tempo ela carregava esse fardo sozinha? O médico saiu pelas portas de vai-vem, o rosto sério. Antônio se levantou instintivamente, colocando a mão no ombro de Laura. "Você é da família?" e perguntou o médico a Laura. "Eu sou a irmã dele", disse Laura rapidamente. "Eu sou a única família dele." O médico se ajoelhou. "Laura, seu irmão está muito doente. Ele tem leucemia linfoblástica aguda. É um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea. Ele precisa de tratamento imediato." Mas ele hesitou, olhando para sua prancheta. "Sem convênio ou um acordo de pagamento, receio que... eu vou pagar." Antônio se ouviu dizer. As palavras saíram antes que seu cérebro pudesse processar. "O que quer que ele precise, considere resolvido." O médico ergueu os olhos surpreso. "Senhor, o senhor entende o que está propondo? O tratamento para esta condição pode custar centenas de milhares de reais ao longo dos próximos..." "Eu entendo perfeitamente." Antônio o interrompeu, sua voz firme. Ele pegou sua carteira e entregou seu cartão de crédito sem limites. "Façam todos os exames necessários. Contratem os melhores oncologistas. Comecem o tratamento imediatamente. Dinheiro não é problema." Laura olhou para ele como se ele tivesse descido do céu. Você está falando sério?" Antônio baixou os olhos para o rosto manchado de lágrimas dela e sentiu algo que não sentia há anos. Um propósito além das margens de lucro e dos preços das ações. "Estou falando muito sério.
Seu irmão vai receber o melhor cuidado possível. Enquanto o médico se apressava para tomar as providências, Laura lançou os braços ao redor da cintura de Antônio, soluçando em seu terno caro. Obrigada, obrigada, obrigada. Antônio deu um tapinha desajeitado nas costas dela, seus próprios olhos ardendo com lágrimas inesperadas. Ele não pensava em sua irmãzinha há anos. Não se permitia lembrar da noite em que ela morreu, porque eles não podiam pagar pelo tratamento de que ela precisava. Ele tinha apenas 10 anos, impotente, observando-a definhar. Ele jurou então que nunca mais seria impotente. Foi por isso que ele lutou para chegar ao topo. Construiu seu império, tornou-se o Antônio Mendes, cujo nome aparecia nas listas da Forbes. E agora havia outra garotinha, outra criança doente, outra chance. Uma enfermeira se aproximou com papéis. Senhor Mendes, vamos precisar de algumas informações. O senhor é o responsável legal por essas crianças. Eugênis Antônio fez uma pausa. Ele não sabia nada sobre essas crianças, além do que Laura lhe contara nos últimos 10 minutos. Eu sou um amigo da família, ajudando em uma situação difícil. Enquanto a enfermeira se afastava com suas informações, Antônio olhou para Laura, que agora estava sentada em uma cadeira de plástico, balançando as pernas nervosamente, os olhos fixos nas portas por onde levaram Pedro. Laura, disse ele suavemente, sentando-se ao lado dela. Me fale sobre seus pais. O que aconteceu? O lábio inferior de Laura tremeu. Eles estavam voltando da festa da empresa do papai. Um caminhão furou o sinal vermelho e bateu neles. Eles morreram na hora. Foi o que a polícia disse. Papai trabalhava como engenheiro em algum lugar no centro. Mamãe ficava em casa com a gente. Eu sinto muito, disse Antônio. E ele realmente sentia. Depois que eles morreram, o conselho tutelar quis nos separar, mandar o Pedro para uma família adotiva, eu para outra. Mas eu não podia deixar que o levassem. Então nós fugimos. Ficamos em abrigos diferentes e eu cuidei dele. Sua voz era orgulhosa, apesar de tudo. Eu consigo cuidar dele. Eu sempre cuidei. É que eu não consigo consertar isso. Antônio sentiu admiração por essa garotinha feroz. Mas enquanto a observava sentada ali, tão pequena e sozinha, algo o incomodava. Ele pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem para seu chefe de segurança. Faça uma verificação de antecedentes de Carlos Martins, engenheiro, morto em um acidente há 6 meses, região de São Paulo. Preciso de um relatório completo o mais rápido possível. A resposta veio em minutos. Entendido, chefe? A pesquisa inicial mostra que ele trabalhava para a Mendes Tech, sua divisão de manufatura. Enviarei o relatório completo em 1 hora. O sangue de Antônio gelou. O pai dessa garota trabalhava para sua empresa, a mesma empresa da qual Antônio era o CEO. Ele olhou para Laura com um novo olhar. Quais eram as chances? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da segurança. Chefe, você precisa ver isso. O relatório do acidente tem algumas irregularidades. A polícia o classificou como suspeito. A investigação foi arquivada por falta de provas. Não foi apenas um acidente. As mãos de Antônio começaram a tremer. No que ele tinha se metido? Antônio estava sentado em seu escritório de canto, no 47º andar da Torre Mendes, encarando o arquivo em sua mesa. A pasta de papelão parecia pesar 1 tonelada. Dentro estavam os detalhes da vida e da morte de Carlos Martins. Carlos Martins, 35 anos, engenheiro mecânico sênior na divisão de manufatura da Mendes Tech, casado com Mariana Martins, 33 anos. 2 filhos, Laura de 7 anos e Pedro de 3. Morto em 12 de junho, dia dos namorados, no que a polícia inicialmente suspeitou ser um homicídio culposo com veículo, mas a investigação parou quando o motorista do caminhão alegou falha nos freios. O caminhão pertencia a uma empresa de fachada, que foi dissolvida dias após o acidente. O maxilar de Antônio se contraiu. Isso não foi coincidência. Alguém tinha como alvo Carlos Martins. Mas por quê? Seu telefone tocou. Era a doutora Sofia Ferreira, a oncologista pediátrica, que ele pessoalmente escolheu para o caso de Pedro. Senhor Mendes, eu queria atualizá-lo sobre a condição de Pedro, disse ela. Começamos a quimioterapia, mas serei honesta. Ele está gravemente desnutrido. Seu sistema imunológico está comprometido. Laura fez o melhor que pôde, mas essas crianças viveram com quase nada. Estamos lutando contra o câncer e os efeitos da negligência ao mesmo tempo. Ele vai conseguir?
Perguntou Antônio, sua voz pouco mais que um sussurro. Com tratamento e nutrição adequados, acredito que sim. Mas, Sr. Mendes, há outra coisa. Laura se recusa a sair de perto dele. Ela dorme em uma cadeira ao lado da cama dele. Ela só come se levarmos comida para o quarto. Ela está apavorada com a ideia de que vamos levá-lo embora se ela não estiver vigiando. Antônio fechou os olhos. Essa garotinha foi a única protetora de Pedro por 6 meses. Claro que ela não conseguia abrir mão. Estou chegando em 20 minutos, disse ele, pegando o paletó. Quando Antônio chegou ao hospital, encontrou Laura exatamente onde a doutora Ferreira a descreveu. Encolhida em uma cadeira ao lado da cama de Pedro, sua mão enrolada nos dedinhos do irmão. Pedro dormia, um soro no braço, sua respiração regular, mas superficial. Laura ergueu os olhos quando Antônio entrou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele vai ficar bem, disse Antônio suavemente, puxando outra cadeira. Os médicos são os melhores do país. Foi o que disseram para mamãe e papai depois do acidente, sussurrou Laura. Disseram que eles ficariam bem, mas eles morreram antes que eu pudesse dizer adeus. Antônio sentiu seu coração se partir um pouco mais. Laura, preciso te perguntar uma coisa. Seu pai falava sobre o trabalho dele? Sobre problemas no trabalho? Laura franziu a testa. Ele estava estressado nas últimas semanas. Chegava tarde em casa, falando com a mamãe em voz baixa. Uma noite, eu o ouvi dizer algo como é muito perigoso e eles não vão ouvir. Mamãe disse para ele pedir demissão, mas papai disse que não podia. Não antes de ter provas. Provas de quê? Eu não sei. Mas na noite antes do acidente, papai me deu uma coisa. Ele me fez prometer esconder e nunca contar a ninguém, a menos que algo acontecesse com ele e a mamãe. A voz de Laura baixou para um sussurro. Algo grave aconteceu. Antônio se inclinou para a frente. O que ele te deu, Laura? Um pendrive. Ele disse que tinha informações importantes nele. Eu escondi na minha mochila. Guardei em segurança todo esse tempo, mesmo no abrigo. Ninguém sabe que eu o tenho. O pulso de Antônio acelerou. Laura, esse pendrive pode ser muito importante. Pode me ajudar a entender o que aconteceu com seus pais. Posso vê-lo? Laura hesitou, estudando seu rosto. Então, lentamente, ela estendeu a mão para baixo da cama de Pedro, onde estava sua mochila gasta. Ela abriu um bolso secreto no forro e tirou um pequeno pendrive preto. Papai disse para só dar a alguém em quem eu confiasse, disse ela, colocando-o na palma da mão de Antônio. Eu confio no Senhor, Sr. Mendes. Você salvou o Pedro. Você é uma boa pessoa. Antônio fechou os dedos sobre o pendrive, sentindo seu peso. O que quer que estivesse naquele dispositivo, provavelmente foi o motivo da morte de Carlos Martins. E agora, Antônio o segurava. Obrigado, Laura. Eu prometo que vou manter você e o Pedro seguros. Se você está achando essa história emocionante, compartilhe com alguém que também acredita que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Ao sair do hospital, Antônio não conseguia afastar a sensação de que alguém o observava. Ele olhou ao redor do estacionamento, mas não viu nada incomum. Mesmo assim, os pelos de sua nuca se arrepiaram. Ele não tinha ideia de que 3 andares acima, um homem de casaco escuro tirava fotos dele pela janela do hospital, falando baixo ao telefone. Ele está com o pendrive. A garota Martins deu a ele. O que você quer que eu faça? A voz do outro lado da linha era fria. Nada por enquanto. Vamos ver o que Antônio Mendes faz com ele. Se for esperto, vai deixar para lá. Se não, bem, acidentes acontecem. Antônio não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ele foi para seu escritório particular na Torre Mendes, aquele sem janelas e com uma porta que exigia 3 níveis de autorização de segurança. Ele inseriu o pendrive de Carlos Martins em um computador isolado, não conectado a nenhuma rede. O que ele encontrou gelou seu sangue. Carlos Martins estava trabalhando no projeto Titã, um contrato militar sigiloso que a Mendes Tech havia ganhado 2 anos antes. O projeto envolvia a fabricação de componentes especializados para sistemas de defesa. Mas, de acordo com os arquivos de Carlos, algo estava errado, terrivelmente errado. Os documentos mostravam falhas sistemáticas no controle de qualidade, o uso de materiais de qualidade inferior, relatórios de segurança falsificados, componentes que falhariam catastroficamente em campo, potencialmente matando os soldados que dependiam deles.
Mas a prova mais contundente era uma série de e-mails. Carlos havia relatado esses problemas ao seu supervisor, Frederico Oliveira. Disseram-lhe para ficar quieto, que as irregularidades eram medidas temporárias de corte de custos aprovadas pela diretoria. Quando Carlos ameaçou ir às autoridades federais, Frederico respondeu com uma mensagem arrepiante. Algumas coisas são maiores que a consciência de um homem só. Pense na sua família, Carlos. Antônio recostou-se na cadeira, sua mente girando a 1000 por hora. Frederico Oliveira era um de seus vice-presidentes. Um homem que Antônio havia promovido pessoalmente 3 anos antes. Um homem em quem ele confiava para liderar a divisão de manufatura. Frederico havia ordenado a morte de Carlos Martins. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Pare de procurar. Desista enquanto ainda pode. As crianças são um dano colateral que você não pode arcar. As mãos de Antônio tremiam. Não de medo, mas de raiva. Alguém estava ameaçando Laura e Pedro, crianças que já haviam perdido tudo. Ele ligou imediatamente para seu chefe de segurança. Roberto, preciso de uma equipe de proteção completa. Vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na ala de oncologia pediátrica do Hospital das Clínicas. 2 crianças, Laura e Pedro Martins. Ninguém se aproxima deles sem minha autorização pessoal. Senhor, o que está acontecendo? Alguém matou o pai deles e agora estão ameaçando terminar o serviço. Quero essas crianças protegidas, como se fossem minha própria família. Entendido? Terei uma equipe lá em 1 hora. Antônio desligou e olhou para os documentos na tela. Se ele expusesse isso, exporia a corrupção dentro de sua própria empresa. Sua reputação sofreria um golpe massivo. Os investidores entrariam em pânico. O contrato militar seria cancelado. As ações da Mendes Tech despencariam. Mas se ele não expusesse, outros soldados poderiam morrer. Laura e Pedro poderiam morrer. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era Laura ligando do hospital. Senhor Mendes, sua voz era pequena e assustada. Tem um homem do lado de fora do quarto do Pedro. Ele diz que é do conselho tutelar, mas a enfermeira diz que ninguém os chamou. Estou com medo. Antônio já estava pegando suas chaves. Tranque a porta, Laura. Não abra para ninguém, exceto para a doutora Ferreira ou os seguranças que eu enviar. Estou a caminho. Ele correu para o elevador, seu coração disparado. Quando as portas se fecharam, ele viu Frederico Oliveira saindo de seu escritório no final do corredor. Telefone colado na orelha, olhando para Antônio com olhos frios e calculistas. O jogo havia começado. Antônio chegou ao hospital e encontrou 2 de seus seguranças postados do lado de fora do quarto de Pedro e Laura segura lá dentro com a doutora Ferreira. O conselheiro tutelar desapareceu no momento em que a segurança chegou. Mais uma prova de que não foi um erro administrativo. Laura, disse Antônio suavemente, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Preciso que você seja corajosa por mim. Pessoas más estão atrás do que seu pai te deu. Mas eu vou manter você e o Pedro seguros. Eu prometo. O lábio de Laura tremeu. Eles vão nos machucar como machucaram a mamãe e o papai? Não enquanto eu estiver aqui. Olhe para mim, querida. Antônio esperou que seus olhos assustados encontrassem os dele. Eu perdi minha irmãzinha quando tinha 10 anos. Ela ficou doente como o Pedro e não tínhamos como ajudá-la. Não pude salvá-la, mas posso salvar o Pedro e posso proteger vocês 2. Juro pela minha vida. Algo em sua voz deve tê-la convencido, pois Laura lançou os braços em volta do pescoço dele, soluçando. Antônio abraçou essa garotinha feroz, que fora tão forte por tanto tempo, e finalmente a deixou desabar. A doutora Ferreira discretamente os deixou sozinhos. Nos dias que se seguiram, Antônio se tornou uma presença constante no hospital. Ele trouxe para Laura roupas limpas, comida de verdade, livros e brinquedos. Ele sentou-se com Pedro durante seus tratamentos, lendo histórias para ele. Mesmo que o menino dormisse a maior parte do tempo, ele aprendeu que Pedro amava dinossauros e que Laura sonhava em ser professora como sua mãe havia sido. Mamãe lia histórias para nós todas as noites, disse Laura a ele uma noite enquanto Pedro dormia. Ela fazia todas as vozes engraçadas. Papai nos fazia cócegas e nos perseguia pela casa. Nós éramos felizes, Senhor Mendes. Éramos uma família de verdade. Vocês ainda são uma família, disse Antônio. Você e o Pedro, esse laço não se quebra. Mas eu sou só uma criança. Como posso cuidar dele?
Antônio pegou a mão dela. Você não precisa mais fazer isso sozinha, Laura. Deixe-me ajudar. Deixe-me fazer parte da sua equipe. Laura o estudou por um longo tempo. Por que você está fazendo isso? Nós não somos ninguém. Você é rico e importante. Você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Antônio pensou em sua irmã, na culpa que carregava há 22 anos, no império que construiu sobre as cinzas de sua impotência. Porque quando eu olho para você, vejo a mim mesmo aos 10 anos, assustado, com raiva, impotente. Vejo a pessoa que eu era antes de aprender a lutar. Mas por quê? Talvez eu esteja fazendo isso por todas as razões erradas, Laura. Talvez eu esteja tentando salvar minha irmã, salvando seu irmão. Talvez seja egoísta. Não é egoísta, disse Laura suavemente. É amor. O amor nunca é egoísta. A verdade vem da boca das crianças. Naquela noite, enquanto Laura finalmente dormia na poltrona reclinável que Antônio mandou trazer para ela, ele saiu para o corredor para checar o celular. 23 chamadas perdidas de Frederico Oliveira. 15 e-mails exigindo uma reunião. Uma mensagem de seu diretor financeiro, dizendo que Frederico estava fazendo perguntas sobre despesas não autorizadas no cartão de crédito da empresa. Eles estavam andando em círculos, ficando nervosos. Bom, que ficassem nervosos. Antônio abriu seu e-mail seguro e digitou uma mensagem para o escritório da Polícia Federal em São Paulo. Tenho provas de fraude em um contrato de defesa e de um possível assassinato. Preciso falar com alguém da divisão de crimes do Colarinho Branco imediatamente. Envolve equipamento militar e a morte de um denunciante. Ele apertou enviar antes que pudesse pensar 2 vezes. Ao guardar o telefone, notou uma figura no final do corredor, um zelador empurrando lentamente um carrinho. Mas o homem estava observando Antônio, não seu trabalho. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo antes que o homem se virasse e desaparecesse na esquina do corredor. Os instintos de Antônio gritavam perigo. Eles estavam ficando sem tempo. A agente da Polícia Federal que apareceu no escritório de Antônio na manhã seguinte não era o que ele esperava. A agente especial Cláudia Bernardes, pequena, 1,60 m, não podia ter mais de 35 anos e tinha aquele tipo de olhar aguçado e inteligente que não perdia nada. Senhor Mendes, eu li seu e-mail. São alegações sérias contra sua própria empresa. Antônio deslizou uma cópia do pendrive de Carlos Martins sobre sua mesa. Tudo o que você precisa está aí. Fraude no controle de qualidade, relatórios falsificados, prova de que Carlos Martins foi assassinado por ameaçar expor tudo. A agente Bernardes inseriu o pendrive em seu laptop, sua expressão se tornando mais sombria à medida que lia. O senhor entende o que está me dando? Se isso se tornar público, as ações da sua empresa vão despencar. O senhor perderá bilhões em contratos militares. Seu conselho de administração vai pedir sua cabeça. Estou ciente disso, disse Antônio calmamente. Mais soldados brasileiros estão usando equipamentos que podem falhar, porque alguém na minha empresa decidiu que o lucro era mais importante que vidas. Isso é inaceitável. Quem mais sabe disso? A filha de Carlos Martins me deu o pendrive. Ela tem 7 anos. Ela o protegeu por 6 meses. Seu irmão mais novo está atualmente neste hospital, lutando contra um câncer. Alguém tentou chegar até eles ontem. Os olhos da agente Bernardes se arregalaram. Eles ameaçaram crianças? Tem uma equipe de segurança os protegendo agora. Mas, agente Bernardes, preciso que você haja rápido. Quem quer que tenha ordenado a morte de Carlos Martins sabe que eu tenho essa informação. Eles estão ficando desesperados. Me dê 48 horas. Vou conseguir mandados para as comunicações e registros financeiros de Frederico Oliveira. Mas, senhor Mendes, você precisa agir normalmente. Vá para o trabalho. Participe das reuniões. Se Oliveira suspeitar que estamos investigando, ele destruirá as provas. Antônio assentiu. Eu posso fazer isso. Mas agir normalmente se provou mais difícil do que o esperado. Na reunião do comitê executivo daquela tarde, Frederico Oliveira estava sentado bem em frente a Antônio. Seu sorriso agradável, mas seus olhos frios. Antônio, tenho tentado falar com você, disse Oliveira suavemente. Há algumas irregularidades no orçamento da divisão de manufatura que eu queria discutir. Irregularidades. Antônio manteve sua voz neutra. Sim. Parece que alguém acessou registros de funcionários arquivados. Os registros de Carlos Martins, especificamente. Um caso trágico, sua morte.
Mas estou curioso para saber por que alguém estaria vasculhando os arquivos de um funcionário falecido 6 meses depois do fato. O silêncio tomou conta da sala. Todos olhavam para Antônio. Carlos Martins trabalhou no projeto Titã, disse Antônio com cautela. Gosto de revisar pessoalmente todo o pessoal associado a contratos importantes, especialmente aqueles que faleceram inesperadamente. O sorriso de Oliveira nunca vacilou. Claro, embora eu tenha que me perguntar por que esse interesse repentino e por que você tem passado tanto tempo no hospital visitando a ala pediátrica. Muito caridoso de sua parte pelo que me disseram. Então, Frederico sabia. Ele sabia que Antônio estava com Laura e Pedro. Ele sabia das visitas ao hospital, o que significava que ele estava seguindo Antônio. Não vejo como minhas atividades de caridade são da conta de ninguém, Frederico. Oh, de forma alguma. Estou apenas preocupado. Você parece distraído ultimamente. Decisões emocionais podem ser perigosas em nosso ramo de negócios. Às vezes as pessoas se apegam a causas perdidas e perdem a visão do todo. A ameaça era clara. Requiem ou Laura e Pedro se tornarão danos colaterais. Antônio se inclinou para a frente, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro. Frederico, deixe-me ser perfeitamente claro. Essas crianças estão sob minha proteção. Se alguma coisa, e eu digo qualquer coisa, acontecer com elas, eu vou destruir você pessoalmente. Não me importo com dinheiro, reputação ou a empresa, que eu reduzirei esta empresa inteira a cinzas se um único fio de cabelo da cabeça delas for tocado. Estamos entendidos? A máscara de Oliveira escorregou por um segundo, revelando algo feio por baixo. Perfeitamente. A reunião terminou em um silêncio desconfortável. Antônio ligou imediatamente para a agente Bernardes. Precisamos acelerar o cronograma. Oliveira sabe que estou protegendo as crianças. Ele acabou de ameaçá-las na frente de todo o comitê executivo. Vou agir o mais rápido possível. Mas, Antônio, você precisa colocar essas crianças em um lugar seguro. Se Oliveira é tão perigoso quanto você pensa, estou trabalhando nisso. Apenas me consiga esses mandados. Naquela tarde, Antônio sentou-se com Laura e Pedro no quarto do hospital. Pedro estava acordado pela primeira vez em dias, sua cor um pouco melhor, até mesmo sorrindo para o T-Rex de pelúcia que Antônio lhe trouxe. Senhor Mendes, disse Laura suavemente, o que vai acontecer conosco quando o Pedro melhorar? O conselho tutelar vai voltar para nos buscar? Antônio vinha pensando nisso constantemente. E se houvesse uma maneira de vocês ficarem juntos? E se alguém quisesse cuidar de vocês dois? Os olhos de Laura se arregalaram. Você quer dizer como uma família adotiva? Eu quero dizer como uma adoção, Laura. Eu sei que sou apenas um estranho que entrou na vida de vocês há uma semana. Eu sei que não posso substituir seus pais, mas eu tenho os meios, a proteção, e passei a me importar imensamente com vocês dois. Se você me permitir, eu gostaria de me tornar seu guardião legal, permanentemente. Laura olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você quer nos adotar? De verdade? De verdade. Se vocês me quiserem. Ela se jogou em seus braços, soluçando. Sim, sim, por favor. Eu não quero perder o Pedro. Eu não quero ficar sozinha. Antônio a abraçou forte, sentindo algo fundamental mudar em seu peito. Ele havia construído um império, acumulado bilhões, conquistado o mundo dos negócios, mas nada jamais pareceu tão importante quanto este momento. Você nunca mais ficará sozinha, ele sussurrou. Eu prometo. Lá fora, pela janela do hospital, 3 andares abaixo, em um sedã preto, um homem abaixou a câmera e discou o número de Frederico Oliveira. Senhor, você não vai gostar disso. Mendes acabou de dizer à garota que vai adotá-los. Ele não está recuando. A resposta de Oliveira foi imediata e fria. Então passamos para o plano B esta noite. Faça parecer um acidente. Às 2h47 da manhã, o alarme de incêndio do Hospital das Clínicas disparou. Antônio acordou assustado na poltrona ao lado da cama de Pedro. Laura já estava sentada, aterrorizada. O que está acontecendo? Ela gritou por cima da barulheira. O treinamento de segurança de Antônio assumiu o controle imediatamente. Fiquem comigo, vocês dois. Ele pegou Pedro nos braços. O menino estava fraco demais para andar e agarrou a mão de Laura. Mas quando tentou abrir a porta, ela não se moveu. Alguém a havia trancado por fora. Seu sangue gelou. Isso não era um treinamento, era um ataque. Fumaça começou a se infiltrar por baixo da porta.
Fumaça de verdade, fogo de verdade. Antônio pegou seu celular e ligou para o 190. Depois para sua equipe de segurança. Roberto, estamos presos no quarto 447, porta trancada por fora. Há um incêndio. Cheguem aqui agora. Ele se virou para Laura. A janela, me ajude. Juntos eles empurraram a cama de Pedro contra a parede e Antônio subiu nela, forçando a janela a abrir. Eles estavam no quarto andar, sem escada de incêndio deste lado. Mas havia uma saliência de apenas 20 centímetros de largura que percorria o exterior do prédio. Laura, preciso que você seja mais corajosa do que nunca, disse Antônio, tentando manter a voz calma, embora a fumaça estivesse enchendo o quarto. Vamos sair para essa saliência e nos mover ao longo do prédio até a próxima janela. Você consegue fazer isso? Laura olhou para a saliência estreita e a queda de 4 andares. Depois para seu irmão inconsciente, depois de volta para Antônio. Eu posso fazer qualquer coisa pelo Pedro. Meu Deus, essa garota era incrível. Antônio foi primeiro, carregando Pedro contra o peito com um braço, enquanto se agarrava ao prédio com o outro. Laura o seguiu, pressionada contra a parede, movendo-se lentamente. O vento frio de São Paulo os açoitava. Um escorregão seria fatal. Eles chegaram à janela seguinte. Antônio a chutou para dentro bem no momento em que ouviram gritos vindo do quarto de Laura. Sua equipe de segurança havia chegado, mas tarde demais. Roberto irrompeu pela janela de dentro, seu rosto pálido. Chefe, você está bem? Tire-nos daqui agora. Eles entraram. Antônio colocou Pedro no chão, verificando sua respiração. Ainda vivo, graças a Deus. Os bombeiros chegaram minutos depois, mas o incêndio foi contido. Apenas no quarto de Laura. E, suspeitamente, o fogo começou no corredor, bem em frente à porta deles, bloqueando a única saída. A fechadura eletrônica da porta havia sido manualmente desativada. Foi uma tentativa de assassinato. A agente Bernardes chegou em 1 hora, seu rosto sombrio. Eu consegui o mandado. Fizemos uma busca na casa de Oliveira há 2 horas. Encontramos provas de transferências bancárias para a empresa de fachada que possuía o caminhão que matou Carlos Martins. Comunicações com um matador de aluguel conhecido. Antônio, nós o pegamos. Ele está sob custódia. Antônio sentiu um alívio tomá-lo, mas foi breve. Além disso, continuou Bernardes, Oliveira não estava trabalhando sozinho. A fraude vai mais alto. 3 membros do conselho estavam envolvidos, incluindo seu diretor financeiro. Eles têm desviado milhões dos contratos militares há anos. Quando Carlos Martins descobriu, eles entraram em pânico. Achavam que matá-lo faria o problema desaparecer. Mas então você se envolveu. O incêndio desta noite, Oliveira fez uma ligação da prisão. Nós a rastreamos até um celular pré-pago registrado em nome de Guilherme Torres. O coração de Antônio parou. Guilherme Torres era seu advogado pessoal, um homem que ele conhecia há 15 anos. Guilherme, Bírio sussurrou Antônio. Guilherme fez isso? Ele está sendo preso neste momento. Antônio, você precisa entender que esta conspiração envolve dezenas de pessoas. Eles têm fraudado sistematicamente o governo e acobertado seus rastros por anos. A morte de Carlos Martins foi apenas o começo. Eles teriam matado você também se você tivesse pressionado muito mais. Antônio olhou para Laura, que estava aninhada contra ele, exausta e aterrorizada. Depois para Pedro, ainda inconsciente, ainda lutando por sua vida. Eles quase morreram esta noite porque ele tentou fazer a coisa certa. Agente Bernardes, preciso de proteção para essas crianças. Proteção de verdade. Vou entrar com um pedido de adoção de emergência amanhã, mas até lá, já organizamos custódia protetiva federal. Eles serão transferidos para uma casa segura com agentes 24 horas por dia. Não, disse Laura de repente, sua voz feroz, apesar de sua exaustão. Eu não vou a lugar nenhum sem o Sr. Mendes. Ele nos salvou. Ele é parte da família agora. A agente Bernardes olhou para Antônio, que assentiu. Então todos vocês irão para a casa segura. Faça as malas, Antônio. Você não ficará em São Paulo até que isso seja resolvido. 2 horas depois, Antônio estava sentado em uma casa segura da Polícia Federal, na Granja Viana, com Laura dormindo em seu colo, e Pedro transportado de ambulância, com uma equipe médica completa, descansando em uma cama de hospital montada na sala principal. Seu telefone vibrava com alertas de notícias. As ações da Mendes Tech estavam despencando.
O escândalo estava estourando. Prisões estavam sendo feitas. Sua empresa estava implodindo, mas nada disso importava. Ele olhou para o rosto pacífico de Laura, a respiração regular de Pedro e percebeu algo profundo. Pela primeira vez em 22 anos, desde a noite em que sua irmã morreu, Antônio Mendes sentiu que tinha uma família novamente, e ele colocaria fogo no mundo inteiro antes de deixar alguém tirá-la dele. 3 semanas na casa segura na Granja Viana mudaram tudo. Laura aprendeu a rir de novo. Ela acordava todas as manhãs e corria para verificar Pedro, que ficava mais forte a cada dia. A quimioterapia estava funcionando, relatava a doutora Ferreira por chamadas de vídeo seguras. Sua cor estava voltando, ele estava comendo. Ele até começou a falar com sua doce voz de 3 anos. Tônio, dizia Pedro, incapaz de pronunciar Antônio corretamente. Lê livro dinossauro. E Antônio lia de novo e de novo, fazendo vozes bobas que faziam Laura rir e Pedro bater palmas com suas mãozinhas. Mas sob a superfície da normalidade, Antônio estava travando a batalha de sua vida. Sua equipe jurídica trabalhava dia e noite nos papéis da adoção, enquanto gerenciava simultaneamente as consequências do escândalo da Mendes Tech. 17 pessoas foram presas, incluindo 3 membros do conselho, seu diretor financeiro e Frederico Oliveira. O exército suspendeu todos os contratos enquanto aguardava a investigação. As ações da Mendes Tech perderam 60% de seu valor em 3 semanas. Você pode perder tudo, advertiu seu advogado em uma videoconferência. Os acionistas estão exigindo sua renúncia. Eles dizem que você sabia da fraude. Deixe que peçam, disse Antônio calmamente, observando Laura ajudar Pedro a colorir um desenho de um T-Rex. Que eu não vou a lugar nenhum. A audiência de adoção estava marcada para 2 semanas, mas havia um problema enorme. Helena Almeida, diretora do Conselho Tutelar de São Paulo, estava sentada em frente a Antônio na sala de conferências da polícia, sua expressão severa. Senhor Mendes, embora eu aprecie seu entusiasmo em ajudar essas crianças, o senhor precisa entender minhas preocupações. O senhor é um homem solteiro de 32 anos, sem experiência parental. O senhor conheceu essas crianças há exatamente 23 dias. Sua empresa está envolvida em um escândalo criminal. O senhor está atualmente sob proteção federal devido a ameaças de morte. Eu também sou a única pessoa que os manteve vivos, disse Antônio suavemente. Laura e Pedro não têm outra família, nem avós, nem tios ou tias. Sem mim, eles serão separados em diferentes lares adotivos. É o procedimento padrão quando não podemos colocar irmãos juntos imediatamente. Terá que passar por cima do meu cadáver. A voz de Antônio era calma. Senhor Almeida, eu entendo suas preocupações, mas tenho recursos ilimitados para sustentar essas crianças. Tenho uma ficha criminal limpa. Tenho referências de líderes empresariais, filantropos e políticos. E o mais importante, tenho algo que essas crianças precisam desesperadamente. Eu as amo sinceramente. Helena o estudou por um longo tempo. Por que, Sr. Mendes? Qual é a sua verdadeira motivação? Antônio respirou fundo e contou a ela algo que nunca havia contado a ninguém fora de sua família imediata. Quando eu tinha 10 anos, minha irmã Ana foi diagnosticada com leucemia. Meus pais eram da classe trabalhadora. Meu pai era mecânico, minha mãe garçonete. Não tínhamos convênio, não podíamos pagar pelo tratamento. Eu vi minha irmã de 8 anos morrer lentamente por 6 meses, porque éramos pobres. Segurei a mão dela quando ela deu seu último suspiro e prometi a mim mesmo que nunca mais seria impotente. Sua voz falhou. Eu construí a Mendes Tech do nada. Tornei-me bilionário aos 28 anos. Fiz tudo o que jurei fazer. Mas isso não trouxe a Ana de volta. Nada poderia. E então conheci o Pedro, da mesma idade que a Ana, lutando contra a mesma doença. E a Laura, apenas 2 anos mais nova do que eu quando perdi minha irmã. Era eu, Sr. Almeida, meu passado, bem ali no hospital me dando uma chance de reescrever o final. Por favor, não os tire de mim. Eles são minha segunda chance. Não posso salvar a Ana, mas posso salvar o Pedro. E posso garantir que a Laura nunca tenha que sentir a impotência que eu senti. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela falou. Achei pitatitia, que eu recomendarei a aprovação ao juiz. Mas, Sr. Mendes, se alguma vez, e eu digo alguma vez, o senhor colocar essas crianças em perigo, eu pessoalmente garantirei que o senhor nunca mais as veja.
Estamos entendidos? Perfeitamente. Naquela noite, Antônio deu a notícia a Laura. Ela caiu em prantos, lágrimas de alegria desta vez, e o abraçou com tanta força que ele mal conseguia respirar. Isso significa que você vai ser nosso pai de verdade? Tess, ela sussurrou. Antônio sentiu seus próprios olhos se encherem. Se vocês me quiserem, eu sei que não posso substituir seu pai. Você não o está substituindo, disse Laura com firmeza. Você é diferente. Papai sempre será meu papai. Mas você é aquele que nos salvou, que lutou por nós, que nos escolheu. Isso te torna família também. Família? Antônio repetiu a palavra que soava estranha, mas maravilhosa. Sim, é exatamente o que somos. Pedro chegou cambaleando, segurando seu livro de dinossauros. Antônio lê. Antônio riu por entre as lágrimas, pegando o menino em seu colo. Sempre, garotão, sempre. Mas enquanto lia, Antônio não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. A polícia havia prendido os conspiradores, mas a agente Bernardes havia mencionado algo que o incomodava. A fraude vai mais alto. Eles prenderam Oliveira e os membros do conselho. Mas e se houvesse mais alguém? Alguém que eles não pegaram? Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Mas se tindia assim, Marissa. Você acha que acabou? Não acabou. Você pegou algo que não te pertence. Nós queremos de volta. O sangue de Antônio gelou. Eles não estavam falando do pendrive. Estavam falando de Laura e Pedro. Antônio contratou segurança extra, ex-fuzileiros navais que agora trabalhavam com proteção privada. A Casa Segura se tornou uma fortaleza, mas ele não conseguia se livrar da paranoia. Cada carro que passava parecia suspeito. O olhar de cada estranho parecia uma ameaça. Laura percebeu. Você está preocupado, disse ela uma tarde enquanto Pedro tirava uma soneca. Antônio tentou sorrir. Estou apenas sendo cuidadoso. Ainda tem alguém tentando nos machucar? Ele não podia mentir para ela. Ela já havia passado por muita coisa para mentiras. Eu não sei, querida, mas não vou correr nenhum risco. Laura ficou em silêncio por um momento. Senhor Mendes. Quero dizer, Antônio, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você disse que tinha uma irmã que morreu. Como ela era? Antônio sentiu sua garganta dar um nó. Ele raramente falava de Ana. Ela era tudo de bom no mundo, gentil, engraçada, corajosa. Ela amava borboletas. Ela as pegava em nosso jardim e as soltava, dizendo que eram bonitas demais para serem guardadas. Como o Pedro e os dinossauros, disse Laura suavemente. Sim, exatamente assim. Antônio pegou sua carteira e tirou uma fotografia gasta. Um Antônio de 10 anos com o braço em volta de uma Ana de 8 anos, ambos sorrindo para a câmera. Foi tirada 2 semanas antes de ela ficar doente. Laura estudou a foto. Ela parece feliz. Ela era até o fim. Mesmo quando estava com dor, ela sorria e me contava histórias sobre as borboletas que via quando fechava os olhos. Ela dizia que elas a levavam para um lugar lindo. Você acha que ela está cuidando de você agora? Antônio nunca foi religioso, mas algo na pergunta de Laura o fez pensar. Talvez. Talvez seja por isso que eu estava no hospital naquele dia. Talvez a Ana me enviou para encontrar vocês. Laura pegou a mão dele. Então estou feliz que ela tenha feito isso, porque eu acho que você precisava de nós tanto quanto nós precisávamos de você. A verdade vem da boca das crianças. De fato. Naquela noite, a agente Bernardes ligou com notícias. Antônio, nós investigamos os registros financeiros. O desvio é pior do que pensávamos. Mais de 50 milhões de reais desviados em 5 anos. Mas aqui está o detalhe. O dinheiro não foi para Oliveira ou para os membros do conselho. Eles receberam pequenos subornos, mas a maior parte foi para contas offshore que não conseguimos rastrear. O que você quer dizer? Quero dizer que há um jogador maior que não identificamos. Alguém que orquestrou toda essa operação. Oliveira era apenas um gerente intermediário. O verdadeiro cérebro ainda está à solta. Antônio sentiu náuseas. Vocês têm alguma pista? Uma. Oliveira fez uma ligação da prisão antes que pudéssemos impedi-lo. Nós a rastreamos até um número nas Ilhas Cayman. A conta está registrada em nome de uma empresa chamada Titan Holdings. Titan como o projeto Titan. Não era coincidência. Agente Bernardes, preciso que você investigue a estrutura corporativa da Titan Holdings. Descubra quem é o dono.
Já estou nisso. Mas, Antônio, esse tipo de empresa de fachada é projetada para ocultar a propriedade. Pode levar semanas para desvendar. Podemos não ter semanas. Depois de desligar, Antônio foi ver as crianças. Laura estava lendo uma história para Pedro, que estava aninhado em sua cama com seu dinossauro. Era uma vez, lia Laura, com sua melhor voz de contadora de histórias. Um pequeno dinossauro corajoso que perdeu sua família. Ele estava com medo e sozinho, mas encontrou um gigante gentil que prometeu protegê-lo para sempre. E eles se tornaram uma família e viveram felizes para sempre. Os olhos de Pedro já estavam se fechando. Um pequeno sorriso em seu rosto. O peito de Antônio se apertou de emoção. Essas crianças passaram pelo inferno, mas ainda acreditavam em finais felizes. Ele ia garantir que tivessem um. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Antônio sentou-se na cozinha, revisando os arquivos de Carlos Martins pela 100ª vez. Tinha que haver algo que ele perdeu. Uma pista de quem realmente estava por trás de tudo. Então ele viu uma nota, na caligrafia de Carlos em um dos relatórios técnicos. Verificar especificações de voltagem versus padrões militares originais. RM aprovou a substituição sem teste adequado. RM. As mãos de Antônio começaram a tremer. Não podia ser. Ele puxou a lista de executivos da Mendes Tech de 5 anos atrás. Lá, listado como diretor de operações, Roberto Mendes, seu tio, irmão de seu pai, que ajudou Antônio a construir a Mendes Tech de uma startup para um império multibilionário. O homem que foi como um segundo pai para ele, depois que seus pais morreram no incêndio de sua casa há 8 anos. O incêndio que foi considerado acidental, mas que sempre pareceu suspeito. A mente de Antônio girava. Seu tio Roberto havia se aposentado há 2 anos, mudando-se para as Ilhas Cayman. Ele disse que queria aproveitar seus anos dourados. Antônio até brincou sobre visitá-lo. Mas e se Roberto não tivesse se aposentado? E se ele estivesse orquestrando tudo das sombras, a fraude, os acobertamentos, o assassinato de Carlos Martins, até mesmo a tentativa contra a vida de Antônio? E se seu próprio tio tivesse matado seus pais para assumir o controle da empresa? Seu telefone vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. Pergunte-se, Antônio, como o incêndio na casa dos seus pais realmente começou. Que conveniente que você herdou tudo aos 24 anos. Que conveniente que seu tio estava lá para te guiar. Antônio sentiu a bile subir a garganta. Todo o seu império foi construído sobre os túmulos de seus pais, e seu tio havia orquestrado tudo. Às 3 da manhã, Antônio recebeu a ligação que todo pai teme. Senhor Mendes, é a doutora Ferreira. A febre de Pedro subiu para 41 graus. Seu sistema imunológico está entrando em colapso. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Antônio levantou-se em segundos, acordando Laura gentilmente. Querida, o Pedro precisa ir para o hospital. Vista-se rápido. O rosto de Laura ficou branco. Ele vai morrer? Não, disse Antônio com firmeza, embora o terror estivesse rasgando suas entranhas. Ele não vai morrer. Eu não vou deixar. A ambulância chegou em minutos, organizada pela Polícia Federal, totalmente segura. Laura segurou a mão de Antônio na parte de trás, enquanto os paramédicos cuidavam de Pedro, que estava inconsciente e lutando para respirar. Seus pulmões estão se enchendo de líquido, disse um paramédico. Possível pneumonia. Seu sistema imunológico não consegue combatê-la. No hospital, uma instalação diferente que a polícia havia assegurado com antecedência, a doutora Ferreira estava esperando. Precisamos entubá-lo, colocá-lo em um respirador. O corpo dele não consegue lidar com a infecção e a quimioterapia ao mesmo tempo. Faça o que for preciso, disse Antônio. Eles correram com Pedro para a UTI. Laura começou a chorar e Antônio a abraçou, suas próprias lágrimas escorrendo livremente. Eu não posso perdê-lo, soluçou Laura. Eu não posso perder o Pedro também. Ele é tudo o que me resta da mamãe e do papai. Você me tem, sussurrou Antônio. Que o Pedro é um lutador, assim como sua irmã mais velha. As horas se arrastaram. Laura adormeceu no ombro de Antônio na sala de espera. A agente Bernardes chegou com café e atualizações sobre a investigação, mas Antônio mal a ouviu. Tudo em que conseguia pensar era naquele menino lutando por sua vida do outro lado do corredor. Da mesma forma que Ana lutou, da mesma forma que ela perdeu. Ao amanhecer,
A doutora Ferreira saiu exausta, mas sorrindo levemente. Ele está estável. Os antibióticos estão fazendo efeito. Ele está respirando melhor. Mas, Antônio, precisamos interromper a quimioterapia temporariamente. O corpo dele não consegue lidar com as duas batalhas ao mesmo tempo. Isso deixará o câncer se espalhar. É um risco, mas morrer da infecção é uma certeza se continuarmos. Não temos escolha. Antônio se sentiu entorpecido. Posso vê-lo. Na UTI, Pedro parecia tão pequeno na cama do hospital, tubos e fios por toda parte, mas sua cor estava melhor. Seu peito subia e descia regularmente. Antônio pegou sua mãozinha. Ei, garotão, você nos deu um susto e tanto. Mas você vai superar isso. Você me ouve? Você vai vencer isso porque você é forte. Você é um Martins e os Martins não desistem. E você é um Mendes agora, acrescentou Laura, que havia acordado e se juntado a eles. Nós protegemos a família, não é, Antônio? Isso mesmo, disse Antônio, a voz rouca de emoção. Nós protegemos a família. Naquela tarde, enquanto Laura dormia em uma cadeira ao lado da cama de Pedro, Antônio saiu para o corredor para atender uma ligação de sua equipe jurídica. Antônio, temos um problema com a adoção, disse seu advogado. Alguém entrou com uma objeção ao processo. Quem? Roberto Mendes, seu tio. Ele alega que, como único parente vivo, ele deveria ter a guarda das crianças que você está tentando adotar. Ele diz que você não está mentalmente estável para ser um pai, dadas as circunstâncias atuais. Antônio sentiu a raiva tomá-lo, aquele desgraçado. Ele contratou a doutora Isabelle Moreau. Ela é a melhor advogada de direito de família do país. Eles estão argumentando que as crianças devem ser colocadas com Roberto até que a investigação criminal seja concluída e seu estado mental possa ser devidamente avaliado. É ele quem está por trás dos crimes, explodiu Antônio. Ele está tentando pegar as crianças para que possa... Ele parou. Para que pudesse o quê? Matá-las, usá-las como moeda de troca? Não. Roberto queria outra coisa, algo que Antônio tinha que o ameaçava. O pendrive, a prova. Roberto achava que Antônio havia dado as crianças para guardar, ou que elas sabiam de algo que poderia expô-lo. Marque uma audiência de emergência, disse Antônio friamente. Eu vou enterrá-lo. Mas primeiro ele precisava de provas sólidas e inegáveis de que seu tio estava por trás de tudo, e ele sabia exatamente onde encontrá-las. Antônio tomou uma decisão que o aterrorizou. Ele tinha que voltar para São Paulo, para a Torre Mendes, para o antigo escritório de seu tio, que havia sido trancado e mantido exatamente como Roberto o deixou quando se aposentou. Isso é loucura, disse a agente Bernardes. Se seu tio é tão perigoso quanto você pensa, é por isso que eu tenho que fazer isso. Ele guardava registros. Roberto é meticuloso. Ele teria documentado tudo, mantido registros de segurança caso alguém tentasse traí-lo. Eu sei onde ele os esconderia. Deixe minha equipe fazer isso. Eles não saberão o que procurar. Eu sei. Contra o conselho de todos, Antônio voltou a São Paulo com uma escolta completa da Polícia Federal. Laura e Pedro permaneceram na Granja Viana, sob forte guarda. Laura o abraçou ferozmente antes de ele partir. Tome cuidado, ela sussurrou. Precisamos que você volte. Eu voltarei. Eu prometo. A Torre Mendes parecia assombrada. A maioria dos funcionários havia sido dispensada durante a investigação. O prédio estava quase vazio. Os passos de Antônio ecoavam no saguão de mármore enquanto ele se dirigia ao andar da diretoria. O escritório de Roberto era exatamente como Antônio se lembrava. Elegante, sofisticado, com móveis antigos e arte cara. Seu tio sempre apreciou as coisas boas. Antônio foi direto para a estante, passando as mãos pelas lombadas dos livros até encontrá-lo. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, o livro favorito de Roberto. Ele o citava constantemente quando Antônio era mais jovem, ensinando-lhe sobre estratégia, paciência, manipulação. Antônio retirou o livro da prateleira e ouviu um clique. A estante girou, revelando um cofre escondido. A combinação era o aniversário de Ana. As mãos de Antônio tremiam enquanto ele digitava os números. Claro, Roberto usaria o aniversário de Ana. Um sentimentalismo distorcido. O cofre se abriu. Dentro havia arquivos, dezenas de arquivos, extratos de contas offshore, comunicações com Frederico Oliveira, planos para a fraude do projeto Titã, registros de pagamento ao matador de aluguel que matou Carlos Martins e algo que Antônio não esperava.
Um arquivo intitulado Seguro Família Mendes. Ele o abriu e seu mundo explodiu. Dentro havia fotografias da casa de seus pais na noite do incêndio. Mas não eram fotos oficiais dos bombeiros. Estas foram tiradas antes do incêndio começar, mostrando um dispositivo de temporizador preso à linha de gás. Havia uma nota manuscrita na caligrafia de Roberto. Alguns sacrifícios necessários para um bem maior. Irmão muito mole nunca aprovaria os planos de expansão. Antônio mais maleável pode ser moldado em um sucessor adequado. A visão de Antônio turvou-se de lágrimas e raiva. Seu tio havia assassinado seus pais, um ato deliberado e calculado para roubar a empresa e moldar Antônio em sua marionete. Mas havia mais. Um prontuário médico de Ana, mostrando que seu tratamento para leucemia havia sido pré-aprovado pelo convênio. Eles poderiam ter pago. O tratamento estava coberto, mas Roberto interceptou a carta de aprovação, escondeu-a, deixou Ana morrer para ensinar a Antônio uma lição sobre impotência, para criar o trauma que o levaria a construir um império. As mãos de Antônio tremiam tanto que ele mal conseguia segurar os papéis, tudo, toda a sua vida, a morte de sua irmã, o assassinato de seus pais, o império que ele construiu, tudo havia sido orquestrado por seu tio. Ele fora uma marionete por toda a sua vida. Olá, Antônio. Antônio se virou. Roberto Mendes estava parado na porta, exatamente como Antônio se lembrava. Distinto, cabelos grisalhos, vestindo um terno caro. Ele sorriu calorosamente, como se estivessem se encontrando para almoçar. A verdade está prestes a vir à tona. Se você está aprendendo a respiração, compartilhe este vídeo com alguém agora. Eu estava me perguntando quando você ia entender, disse Roberto calmamente. Levou mais tempo do que eu esperava, honestamente. Você sempre foi brilhante para os negócios, mas lento para assuntos pessoais. Você os matou, sussurrou Antônio. Você matou mamãe e papai. Você deixou a Ana morrer. Por quê? Porque eles eram fracos. Seu pai queria manter a Mendes Tech pequena, gerenciável, ética. Ele não entendia que para ter sucesso de verdade, você precisa estar disposto a sacrificar tudo, absolutamente tudo. Roberto entrou no escritório. Eu te ensinei essa lição, Antônio, e veja no que você se tornou. O bilionário mais jovem do Brasil. Fui eu que te fiz. Você me destruiu. Eu te forjei como aço no fogo. Cada trauma, cada perda te moldou em alguém capaz de grandeza. Antônio sentiu náuseas. As crianças, os filhos de Carlos Martins, você tentou matá-los. Dano colateral. Quando Martins descobriu a fraude, ele se tornou um problema. Sua morte foi necessária. As crianças eram apenas pontas soltas a serem amarradas. A expressão de Roberto endureceu. Mas então você se envolveu, se apegou. Você ficou mole como seu pai. Então eu tentei tirá-los da equação. Eles me tornam humano. Exatamente. Esse é o problema. Roberto tirou uma arma do paletó. Eu esperava que você recuasse. Deixasse as crianças irem para lares adotivos. Me deixasse gerenciar a investigação discretamente. Mas você me forçou. Esses arquivos que você está segurando são a única prova que me liga a quaisquer crimes. Uma vez que eles sejam destruídos e você esteja morto, vou alegar que você era o cérebro o tempo todo. A dor e a pressão te levaram ao suicídio. Muito trágico. E eu vou confortar aqueles pobres órfãos, adotá-los eu mesmo e usar a gratidão deles para reconstruir a imagem da empresa. Antônio recuou lentamente. Você está louco. Eu sou pragmático. Trabalhei duro demais para deixar um momento de sentimentalismo mal colocado destruir tudo. Seu problema, Antônio, sempre foi que você sente demais. A morte de Ana deveria ter te ensinado que emoções são uma fraqueza, mas em vez disso você deixou outras duas crianças te tornarem vulnerável. A porta do escritório se abriu com um estrondo. Agentes da Polícia Federal invadiram, armas em punho. Largue a arma, Roberto Mendes, você está preso. A expressão de Roberto mal mudou. Ele olhou para Antônio quase com tristeza. Você deveria ter sido meu legado, minha obra-prima. Em vez disso, você é apenas mais uma decepção. Ele virou a arma contra si mesmo. Não! Antônio se lançou para a frente, mas a agente Bernardes o segurou. O tiro ecoou no prédio vazio. Roberto Mendes caiu no chão, morto antes de atingi-lo. Antônio caiu de joelhos, encarando o corpo de seu tio, sentindo nada e tudo ao mesmo tempo. Alívio, horror, dor, raiva.
A agente Bernardes ajoelhou-se ao lado dele. Antônio, nós temos tudo. Ele confessou tudo. Está gravado. Você está seguro agora. As crianças estão seguras. Mas Antônio não conseguia falar, não conseguia se mover. 22 anos de sua vida foram uma mentira. Cada sucesso, cada conquista construída sobre os túmulos de sua família. Seu telefone tocou. O nome de Laura apareceu na tela. Com as mãos trêmulas, Antônio atendeu. Antônio, você está bem? Sua voz está estranha. Ele fechou os olhos e, de repente, a clareza o atingiu como um raio. Sim, seu passado foi construído sobre mentiras e manipulação. Sim, seu tio havia distorcido seu trauma em motivação. Mas Laura e Pedro, eles eram reais. Seu amor por eles era real. Essa escolha de protegê-los, de se tornar o pai deles, foi a primeira decisão verdadeiramente livre que ele tomou em toda a sua vida adulta. Estou bem, querida, disse ele, sua voz se firmando. Estou voltando para casa para você e o Pedro, para nossa família. Você promete? Eu prometo. E Laura, preciso que você saiba de uma coisa. Você e o Pedro não salvaram apenas a vida do Pedro. Vocês salvaram a minha. 2 semanas depois, Antônio estava diante do tribunal de família, encarando a juíza que decidiria o futuro de Laura e Pedro. O tribunal estava lotado de mídia, assistentes sociais, agentes da Polícia Federal e o restante da equipe executiva de Antônio, os poucos que se mostraram inocentes das artimanhas de seu tio. Pedro estava sentado em uma cadeira de rodas na primeira fila, ainda fraco, mas se recuperando. Laura segurava sua mão, ambas as crianças usando roupas novas que Antônio havia comprado. Eles pareciam aterrorizados. Antônio encontrou o olhar de Laura e sorriu. Vai ficar tudo bem, ele articulou. A juíza, uma mulher severa chamada Juíza Mariana Torres, examinou os arquivos à sua frente. Este é um dos casos de adoção mais incomuns que já presidi, Sr. Mendes. O senhor conhece essas crianças há exatamente 43 dias. O senhor está atualmente no processo de reconstrução de uma empresa envolvida no maior escândalo de fraude de defesa da história do Brasil. Seu único parente vivo faleceu recentemente por suicídio após confessar múltiplos assassinatos. O senhor tem 32 anos e nenhuma experiência parental. O coração de Antônio afundou. Ela ia dizer não. No entanto, a juíza Torres continuou. Eu também analisei o testemunho da doutora Sofia Ferreira, que atesta que o senhor esteve intimamente envolvido no cuidado médico de Pedro Martins, comparecendo a todas as consultas, tomando decisões informadas e mostrando uma dedicação notável. Li as declarações da agente especial Cláudia Bernardes da Polícia Federal, que o acredita por arriscar sua vida para proteger essas crianças e expor uma conspiração criminosa. Vi os registros financeiros mostrando que o senhor gastou mais de 2 milhões de reais no tratamento médico de Pedro sem hesitação. A juíza olhou para Laura e Pedro. Mais importante, conversei em particular com Laura Martins. Laura, você gostaria de dizer ao tribunal o que me disse? Laura se levantou, sua voz pequena, mas determinada. Senhora juíza, o Antônio salvou a vida do meu irmão. Ele salvou minha vida também. Ele lutou por nós quando ninguém mais lutou. Ele prometeu que nunca seríamos separados e cumpriu essa promessa. Minha mamãe e meu papai se foram, mas o Antônio me faz sentir segura de novo. Ele me faz sentir amada. E o Pedro o chama de papai e pede para ele ler livros de dinossauros todas as noites. Nós já somos uma família em nossos corações. Só precisamos dos papéis para dizer isso também. A expressão severa da juíza Torres se suavizou. E Pedro, o que você acha do Sr. Mendes? Pedro, sentado em sua cadeira de rodas, olhou para Antônio e sorriu. Antônio é meu papai agora. O tribunal explodiu em murmúrios. A juíza Torres bateu o martelo para silêncio. Sr. Mendes, a adoção é um compromisso permanente para toda a vida. Essas crianças passaram por um trauma enorme. Elas precisarão de terapia, paciência, consistência e amor incondicional. O senhor está preparado para fornecer isso? Senhora juíza, disse Antônio, sua voz clara e forte. Nos primeiros 22 anos da minha vida, fui motivado pela dor e pela raiva pela morte da minha irmã. Construí um império tentando preencher um vazio que nunca poderia ser preenchido. Então conheci Laura e Pedro e pela primeira vez desde que perdi a Ana, senti um propósito além do lucro. Senti um amor além da ambição.
Eles me deram uma razão para ser um homem melhor. Não sou uma pessoa perfeita. Estou aprendendo à medida que avanço. Mas amo essas crianças com todo o meu ser e passarei o resto da minha vida garantindo que elas estejam seguras, felizes e amadas. Isso não é apenas um compromisso, senhora juíza. É uma promessa sagrada. A juíza Torres ficou em silêncio por um longo momento. Então ela sorriu. Um sorriso de verdade. Senhor Mendes, está claro para este tribunal que, apesar das circunstâncias incomuns, o senhor demonstrou um compromisso sincero com o bem-estar dessas crianças. Laura e Pedro expressaram um desejo claro e consistente de permanecer sob seus cuidados. E, francamente, depois de tudo o que passaram, eles merecem estabilidade e amor. Ela ergueu o martelo. Portanto, este tribunal concede o pedido de adoção. Antônio Mendes, o senhor é por meio deste reconhecido como o pai legal e guardião de Laura Rosa Martins e Pedro Davi Martins. Parabéns, o senhor é oficialmente um pai. O martelo caiu. O tribunal explodiu em aplausos. Laura gritou de alegria e correu para Antônio, jogando-se em seus braços. Pedro se impulsionou o mais rápido que pôde e Antônio o pegou com o braço livre, segurando as duas crianças enquanto todos choravam juntos. Nós somos uma família, soluçou Laura em seu ombro. Uma família de verdade. Nós somos uma família, concordou Antônio, a voz embargada. Para sempre. A doutora Ferreira se aproximou sorrindo. Parabéns, senhor Mendes. Ou devo dizer, papai. Antônio está bom, disse ele, rindo por entre as lágrimas. Mas papai... Papai também serve. A agente Bernardes veio em seguida. Antônio, terminamos de processar todas as evidências. Os bens de Roberto Mendes serão confiscados para restituir o governo e as vítimas da fraude. Mas seus ativos pessoais estão limpos. Você está livre para reconstruir a Mendes Tech. Antônio olhou para as crianças em seus braços, depois de volta para a agente Bernardes. Estou fazendo algumas mudanças. A Mendes Tech está passando por uma reestruturação completa. Nova liderança, nova supervisão ética e uma nova missão. Construir tecnologia que protege as famílias, não lucros que as destroem. E estamos criando a Fundação Ana Mendes, financiando o tratamento de câncer para crianças cujas famílias não podem pagar. Nenhuma criança deveria morrer por causa de dinheiro, nunca mais. Laura olhou para ele, os olhos brilhando. Você está dando o nome da sua irmã? Em homenagem às minhas duas irmãs, disse Antônio, beijando sua testa. Ana me ensinou sobre a perda. Você e o Pedro me ensinaram sobre o amor. Esse é um legado que vale a pena construir. Ao saírem do tribunal, com repórteres gritando perguntas, fotógrafos tirando fotos, Antônio abraçou seus filhos e percebeu algo profundo. Ele passou 22 anos tentando construir um império para preencher o vazio deixado pela morte de sua irmã. Mas ele estava errado. Impérios não podiam preencher vazios. Dinheiro não podia curar traumas. Sucesso não podia trazer os mortos de volta. Só o amor podia. Só a família. Laura apertou sua mão. Antônio, podemos ir para casa agora. Casa. Ele havia comprado uma casa em um bairro de São Paulo, grande o suficiente para as crianças correrem, com um quintal para Pedro brincar quando estivesse mais forte. Uma casa, não apenas uma cobertura estéril. Sim, querida, vamos para casa. Mas enquanto caminhavam para o carro, Antônio notou uma figura do outro lado da rua, parcialmente escondida atrás de um pilar, uma mulher observando-os intensamente. Quando o olhar de Antônio encontrou o dela, ela se virou e desapareceu na multidão. Algo nela parecia familiar. Mas antes que Antônio pudesse pensar nisso, Pedro puxou sua manga. Papai, você prometeu sorvete depois do tribunal, papai? A palavra ainda soava estranha e maravilhosa. É verdade, não é? Antônio riu, afastando sua inquietação. Que sabor você quer, garotão? Sabor dinossauro. Acho que isso não é um sabor de verdade. É sim, se você tiver imaginação. Riu Laura. Ele quer dizer chocolate com balas de gelatina de dinossauro. Se você ama esta história, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Enquanto se dirigiam para a sorveteria, Antônio olhou pelo espelho retrovisor. Aquela mulher os estava seguindo em um sedã preto. Seu treinamento de segurança assumiu o controle imediatamente. Ele fez uma curva fechada, depois outra. O sedã o seguiu. Laura, preciso que você faça uma coisa para mim, disse Antônio calmamente, não querendo assustar as crianças. Aperte bem o seu cinto de segurança.
E o do Pedro também. Vamos brincar de corrida. Laura, sábia além de sua idade, entendeu imediatamente. Ela apertou as alças da cadeirinha de Pedro sem fazer perguntas. Antônio ligou para sua equipe de segurança. Estou sendo seguido. Sedã preto, placa, ele a recitou. Encontrem-me na casa segura. Mas antes que sua equipe pudesse responder, o sedã preto acelerou parando ao lado do carro de Antônio. A janela do passageiro desceu e Antônio viu claramente o rosto da mulher pela primeira vez. Seu coração parou, não era possível. Ela estava morta. Ela estava morta há 22 anos, mas ali, olhando para ele do banco do passageiro do sedã preto, estava sua irmã Ana. Antônio pisou no freio. O sedã preto parou ao lado dele. Suas mãos tremiam no volante, porque a mulher que saía dele parecia exatamente com sua irmã Ana, 22 anos mais velha, mas era inconfundivelmente ela. Fiquem no carro, sussurrou Antônio para Laura, a voz trêmula. Tranquem as portas. Ele saiu, suas pernas mal sustentando. A mulher se aproximou lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Antônio, disse ela, sua voz exatamente como ele se lembrava. Eu sei que isso é impossível, mas sou eu. Sou eu de verdade. Você está morta, ofegou Antônio. Eu vi você morrer. Fui ao seu funeral. Você viu outra pessoa morrer, interrompeu Ana suavemente. Roberto trocou os prontuários médicos. Ele me tirou do hospital. Disse a todos que eu tinha morrido e me manteve viva em uma instalação particular no Canadá. Eu tinha 8 anos. Ele me disse que você, mamãe e papai, me abandonaram porque não podiam pagar pelo tratamento. Antônio sentiu o mundo girar. Isso é loucura. Por quê? Eu era sua alavanca, sua apólice de seguro. Ele me criou isolada. Me treinou para ser sua investigadora. 6 meses atrás, ele me enviou para vigiar Carlos Martins. Quando vi Laura e Pedro com seus pais, algo se quebrou em mim. Lembrei-me de ter aquele amor, de ter você. Enxugando as lágrimas, ela continuou. Comecei a investigar. Encontrei provas de tudo. Os assassinatos, a fraude, que nossos pais nunca me abandonaram. Então eu fugi. Tentei avisar Carlos Martins, mas era tarde demais. Desde então tenho vigiado você e as crianças, protegendo-os das sombras. Antônio diminuiu a distância e abraçou sua irmã. Meu Deus, Ana, você está viva? Estou viva, ela soluçou contra ele. Senti tanto a sua falta todos os dias. Eu também senti a sua. Construí toda a minha vida em torno do vazio que você deixou. A voz de Laura os interrompeu. Antônio, está tudo bem? Antônio se virou para ver Laura parada ao lado do carro com Pedro, que olhava por trás dela, segurando seu dinossauro. Antônio se ajoelhou pegando as mãos de Laura. Laura, esta é minha irmã, Ana. Aquela que eu pensei que estava morta. Ela está viva todo esse tempo. Os olhos de Laura se arregalaram. A irmã borboleta. É como um milagre. Ana também se ajoelhou, ficando no nível de Laura. Eu estou viva de verdade. Laura, eu tentei avisar seu pai, mas não fui rápida o suficiente. Sinto muito. Laura deu um passo à frente e abraçou Ana. Está tudo bem. Você tentou e protegeu o Antônio para nós, e isso te torna família. Pedro se aproximou. Você é a irmã do Antônio como a Laura é a minha? Hein? Sorriu Ana por entre as lágrimas. Exatamente assim. Então você é minha tia. Eu nunca tive uma tia antes. Antônio observou sua irmã conhecer seus filhos e sentiu algo fundamental mudar. Ana, quero que você volte para casa. Sério? Para casa. Laura pegou a mão de Ana. Por favor, diga que sim. Ana riu. Um som que Antônio não ouvia desde a infância. Ok, sim. Estou voltando para casa. 3 meses depois, Antônio estava em seu quintal observando Pedro perseguir borboletas com a tia Ana. Seu cabelo estava crescendo de volta. A doutora Ferreira o havia declarado em remissão completa. Laura montou uma barraca de limonada para a Fundação Ana Mendes. Hostal. Você consegue acreditar que isso é real? Perguntou Ana, aproximando-se dele com Pedro em seus ombros. Alguns dias estou convencido de que é um sonho, admitiu Antônio. Mas não é. Estamos aqui. Estamos vivos. Estamos juntos. Naquela noite, depois que Pedro foi para a cama e Laura estava lendo, Antônio sentou-se com Ana na varanda, observando os vagalumes. Roberto me ensinou uma lição, disse Antônio. Não a que ele pretendia. Sucesso sem amor não vale nada. Poder sem propósito é vazio. Uma família construída sobre escolha e amor. Esse é o único império que vale a pena construir. Laura apareceu na porta.
Não consigo dormir. Posso conversar? Antônio abriu os braços e ela subiu em seu colo. O que te preocupa, querida? Você acha que mamãe e papai se importariam que eu te chamasse de pai? Antônio sentiu sua garganta dar um nó. Laura, o amor não se divide. Ele se multiplica. Seus pais sempre serão seus pais. Mas eu também sou seu pai. Isso não tira nada deles. 4 pais, uma tia, irmã e um irmão, contou Laura. Isso é muita família. É a quantidade exata, disse Ana. Laura ficou em silêncio, depois perguntou, pai, você vai me expulsar quando eu fizer 18 anos? Laura Rosa Mendes, disse Antônio com firmeza. Você não é uma criança em um lar temporário. Você é minha filha. Esta é sua casa para sempre. Você entende? Entendo. Eu te amo, pai. Eu também te amo, querida, mais do que eu jamais pensei ser possível. Mais tarde, Antônio olhou para uma foto daquela tarde, os 4 rindo juntos. 1 ano antes, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que importasse. Hoje ele tinha algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Uma família construída sobre escolha, sacrifício e amor incondicional. Roberto tentou ensiná-lo que o amor era uma fraqueza, mas Roberto estava errado. O amor não era uma fraqueza, era a maior força de todas. O verdadeiro sucesso não era medido em reais ou poder, mas nas vidas que se tocava e nos corações que se curava. Antônio Mendes havia salvado a vida de Laura e Pedro, mas a verdade é que eles salvaram a dele primeiro. E enquanto ouvia seus filhos respirando pelas janelas abertas, Antônio finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente rico. Não em dinheiro, não em poder, mas em amor. E isso valia mais do que todos os impérios do mundo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. Comente abaixo o que você mais gostou nesta história. Até a próxima!